Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. E para a Loja Docim, você conhece, você confia. Vamos agora para o nosso quadro Temas, com a participação da professora Gorete Rodrigues. Nesta manhã de segunda-feira, ela vai abordar novamente o tema hospitalidade, mas com enfoque no dia a dia. Tudo bem? Só antes, rapidinho, professora, desculpa, eu tenho uma informação importante. O ouvinte Muri, ele acabou de dizer que ainda o trânsito permanece parado na curva da Santinha, na RS 115, ali, né? Próximo na a curva da Santinha, o trânsito está parado devido a um acidente envolvendo dois carros. Agora sim, vamos então para a participação da professora doutora em Educação, professora Gorete Rodrigues, nesta manhã de segunda-feira. Professora, bom dia, tudo bem, professora? Bom dia, Braulio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. É sempre um prazer participar, né, deste programa, né, dessa rádio, né, que realmente é muito mais que rádio. E, Oi. e assim também, né, a hospitalidade, ela é muito mais do que aquilo que a gente tem como noção no senso comum, né? Que é só aquela relação comercial, né? Que do dar e receber a partir de uma troca monetária, né? Na realidade, a hospitalidade ela é marcada por uma atitude de acolhimento em relação ao outro, de abertura, é uma movimentação com uma disponibilidade de acolher o que está fora de si, né? E isso envolve, então, um diálogo consigo, com o outro e com o mundo, né? O mundo aí também, a própria relação meio ambiente, comunidade, cidade, né? Então, lindo esse projeto que acontece em Porto Alegre, da Noite dos Museus, né? Que o Renato Martins comentava antes, né? A hospitalidade é isso, ela é uma ética, né? Ela é uma prática, ela é uma vivência que ela pode e deve permear o nosso cotidiano, né? Ela está presente no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso fazer, né, cotidiano, né? E essa questão de tu estar aberto ao inesperado, ao que surge, a recepção daquilo que é do diverso, do frágil, né? Isso realmente envolve, bem, é uma questão de hospitalidade, de solidariedade, tu entender uma situação como, por exemplo, de um trânsito completamente trancado, né? Por causa de um acidente, né? Às vezes, então, é um atraso de um compromisso, de uma situação, mas há questões muito maiores envolvidas, né? E a gente vive muito, até o mundo virtual, né? Nos distancia muito da realidade, né? Numa abordagem muito egoísta, né? Então, qualidades como respeito, generosidade são muito importantes nessa relação com o entorno, né, e consigo mesmo, né? Uhum. Então, eu começo pensando assim, hospitalidade comigo mesmo, né? A relação tua contigo mesmo, né? Então, questões que a gente precisa refletir é a própria nutrição dessa relação eu comigo mesmo. E aí envolve a questão até do sono, do descanso, né? Que é aquele momento que o nosso cérebro se reorganiza e cada vez mais é abordada a questão da higiene do sono, né? Do relógio circadiano, a importância que tem esse momento da noite, do dormir, do descanso, né? A questão do silêncio, da autoobservação, né? Do diálogo contigo mesmo, que aí depende, pode ser pela meditação, pode ser pela prece, né? Pela espiritualidade, cada um com o seu caminho, né? O próprio respeito também, né? A generosidade com a nossa alimentação, o tempo que a gente se dá para fazer uma refeição. E o que a gente coloca dentro do nosso organismo, o respeito que a gente tem com os nossos órgãos vitais, com o nosso corpo, que é a ferramenta que foi dada para nós nessa existência que a gente precisa cuidar muito bem, né? E aí, por algumas teorias, vamos ser também cobrados pela responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, né? O movimento, essa troca de energia, as relações sociais, né? A interação, o diálogo. Nós somos seres sociais, né? E a gente precisa estabelecer relações, estabelecer diálogo, por mais difícil que muitas vezes seja, que as pessoas pensam diferente, né? A questão do próprio olhar atento, assim, eu convido o nosso ouvinte, né? Eu convido a que a gente possa fazer isso, pensar
no nosso estilo de vida. Como é que está essa questão dessa nossa nutrição, a relação de afeto, de generosidade conosco mesmo, que não seja uma relação indiferente, hostil, que às vezes o nosso corpo começa a dar alguns sinais e a gente ignora, e depois, mais adiante, ignora por falta de tempo, por N questões, e mais adiante vem uma conta muito alta, né? E essa questão também toda do mundo virtual. E aí eu deixo até uma dica de uma live de ontem, do André Trigueiro, que é jornalista, escritor, ativista ambiental, também da doutrina espírita. Em especial, ele trabalha no Centro de Valorização da Vida, né? Um movimento grande, né? Da questão da vida e não o suicídio, né? Que ele fez uma live ontem muito interessante sobre a tiktokização da existência. É um neologismo, é uma palavra nova a partir do TikTok, né? Que é aquela coisa fragmentada, rápida, e quanto isso está impactando, e a gente percebe no mundo educacional, a gente percebe muito, e aí eu faço uma relação, a dia 20 também era o dia do pedagogo, né, que trabalha com toda essa questão dos processos educativos, de um processo de humanização do ser humano, o quanto os jovens têm dificuldade de prestar atenção, porque são informações fragmentadas e muito rápidas que vêm no TikTok. Importante a comunicação sucinta, objetiva, mas precisa se desenvolver além disso, né? E aí a hospitalidade com o outro, né? O outro humano, né? Que é tão diferente de mim, e que bom que é, né? Mas é humano como eu, que eu possa olhar e pensar na sua alteridade, na sua diferença, mas olhar para ele e perceber que ele tem as minhas fragilidades, que eu posso ter hoje ou vou ter em outro momento, ou já tive, os meus potenciais, né? E aí entra a questão da empatia, da compaixão, da solidariedade, da responsabilidade. E aí eu trago o Jamal Cássio, que é um antropólogo norte-americano, que ele criou um modelo conceitual para o nosso mundo atual que substitui aquela sigla VUCA por uma sigla BUNNY. O mundo que a gente vive hoje é um mundo frágil, quebradiço, ansioso, extremamente ansioso, né? Não linear, incompreensível. E ele diz que uma das coisas que a gente precisa para viver nesse mundo é desenvolver a nossa humanidade, né? É olhar realmente o outro enquanto humano, né? Na sua condição, na sua fragilidade, não como um avatar que eu interaja no mundo virtual, né? Então, a gente vive um contexto diferente, que a gente não sabe muito bem os caminhos que ainda vão levar, né? As consequências disso tudo. E então, nessa relação com o outro, eu destaco muito 3 verbos, né? A questão do pensar, do acolher, do colaborar, né? No qual esteja presente a atenção, o cuidado, a escuta, o respeito ao outro, né? E aí o terceiro item, a gente viu hospitalidade consigo mesmo, com o outro, e agora com o meio, né? É a capacidade da gente observar o nosso entorno, né? Nós aqui da região somos tão privilegiados, né? Que isso encanta tantos turistas, né? Pelo verde, pelas belezas naturais, tudo aquilo que está no nosso entorno. E como é que está a minha capacidade de contemplar, de interagir, de cuidar, né? De agir? A importância do cuidado com o meio ambiente, assim, nas pequenas ações, né? Cuidado com as plantas, o cuidado da separação do lixo. Tu tem um vaso, Braulio, ou um canteiro que tu pode dizer que é teu, que tu cuida, que tu alimenta. Isso é uma coisa importante, né? É uma interação nossa com o meio, que a gente pode ter ali, seja uma flor, né, para nos alegrar a estética, seja alguns chás, algumas verduras que a gente goste, né? Então, a questão do cuidado, da contemplação, da valorização, das pequenas ações, né, no nosso dia a dia, né, em prol do ambiente, né? E não esquecer, né, que nós somos hóspedes neste planeta, né? Nós temos uma grande anfitriã, né, que é o planeta Terra, e aí é preciso que haja uma relação de reciprocidade, né? Enfim, o Jamal Cássio, ele diz que é muito importante para que a gente possa sobreviver nesse mundo, que a gente tenha resiliência, empatia, improvisação, intuição, que a gente invista muito, muito no autoconhecimento, e eu diria que a gente possa ter muita hospitalidade consigo, com o outro e com o meio, né? Essa relação de acolhimento amorosa, respeitosa.
E aí fica uma pergunta assim, como é que estão as minhas relações, né, comigo, com o outro, com o meio? Qual é a minha responsabilidade? A generosidade está presente? Qual é o problema que eu posso resolver, às vezes na minha casa, no meu bairro, né, que eu posso sugerir? Olha, que linda essa ideia, né, dos museus, que já está acontecendo há tantos anos em Porto Alegre, projetos que podem ser desenvolvidos na comunidade, no nosso espaço de trabalho, né? Onde é que eu posso colocar minha energia, o meu talento, né? Como é que eu estou tratando o outro, né? Seja quem mora comigo, seja meu vizinho, seja o meu colega, seja aquele que eu encontro na rua, né? Na corrida, às vezes eu nem olho, não tenho tempo, né? Como é que eu trato as plantas, os animais? As plantas às vezes estão ali agonizando, né? Pedindo uma aguinha, uma atenção, e a gente passa batido, né? Então, a questão, como é que eu estou me tratando, né? A questão do respeito, do descanso, dos cuidados, o que eu posso fazer enquanto um passo concreto hoje, né? Para deixar esse mundo um pouco melhor. Uma vida sem cuidados não existe, né, Braulio? Não tem. Uma vida sem cuidado não existe, né? Então, eu agradeço a oportunidade e quero informar que agora sim eu estou oficialmente matriculada, estou fazendo um pós-doutorado na Universidade Católica Portuguesa, na cidade do Porto, trabalhando esse tema que é tão caro para nós, né? Que é a pedagogia, que é esse processo de humanização do homem, que são os processos educativos, e também a hospitalidade, essa relação, então, de acolhimento comigo, com o outro e com o meio. Então, o meu tema é pedagogia da hospitalidade e eu vou estar fazendo um trabalho também, já iniciei junto à Secretaria Municipal de Educação, que quero agradecer muito a professora Simone, a secretária, a professora Márcia, e nós vamos fazer um trabalho muito interessante, a professora Juliana, toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Gramado, com esse tema, pedagogia da hospitalidade, a escola como um lugar de hospitalidade, os nossos lugares, onde a gente convive, que a gente realmente possa, por onde passar, né, tornar o ambiente mais acolhedor, mais receptivo, mais afetivo. Muito obrigada, Braulio. Obrigado, professora Gorete Rodrigues. Nós que agradecemos. Um abraço para você, tudo de bom, tá certo? E para encerrar o nosso programa aqui, a gente traz a participação do Davena, sempre com uma última informação da Avenida. É conferido então, né, o pessoal que está indo em direção a Três Coroas, o trânsito está liberado, brother, né? Houve um acidente ali envolvendo três carros, e inclusive com uma pessoa lesionada. Essa informação, então, segundo o policiamento rodoviário de Gramado, né? Então, um grande abraço a todos aí, e nós encerramos por aqui o Grande Jornal Regional, a participação de hoje, né, Braulio? Voltaremos amanhã, a partir das 7 horas da manhã, eu e tu aí novamente com mais informações para você no seu rádio. Grande abraço, bom começo de semana a todos. Gadavenas para Depote Contabilidade, UX, Broker Turismo, Cicobi Maxi Crédito, Espaço Limpo, Círculo Saúde e Senso Properties. O apoio de Super Sul Canela, também conosco Farmácia Líder, Loja do Sim, Agortências e Suziane Riffel Fisioterapia e Pilates, 10 anos. Encerrando o nosso Grande Jornal Regional desta segunda-feira. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento, Deporte Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX, a UX é para você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. O Círculo Saúde é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Senso Properties, o lugar certo do seu ativo imobiliário para investir ou gerir. Apoio RISUL. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Não importa se é pop, rock, jazz, blues ou qualquer outro estilo musical. A música tem que tocar o coração de quem ouve. Porque essa é a essência da música, não é mesmo? Ela nos une, nos emociona e nos faz sentir vivos. Na Clube 885, acreditamos que a música é apenas o começo. Ela pode ser a chave para abrir portas, unir pessoas e criar laços que vão além do tempo e do espaço. Nós crescemos e nos adaptamos a cada dia. Por isso, investimos tanto em conteúdo de qualidade, em informação relevante, em histórias que inspiram e que fazem a diferença.
Somos uma comunidade, uma paixão, uma forma de viver a vida intensamente. Um lugar onde as pessoas se conectam, onde quer que elas estejam. É isso que somos. Clube 885. Muito mais que rádio.